Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cleuzinha? Oi, Shibata. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, nada de gatos até o momento. Até o momento nada, Todos ninguém assustados. nem te cumprimentou, né? Hoje não pior teve ainda. nem um miadinho Nem bolinho pra mim. especial, nada. Gente, antes de começar aqui, ó, novamente, Vamos pedindo pra mandar vocês beijo especial pro comentar. pessoal? Quem comenta a gente conversa aqui, ó. O Sérgio Teixeira, falando que mora em Brasília já há um tempão e conhece lá 2 haitianos. Que legal. Nosso último vídeo foi sobre o Haiti. Isso, né? e a gente pedindo pro pessoal interagir, contando se conhecia imigrantes e tal, né? Isso é bacana pra gente. Valeu, Sérgio, grande abraço pra enriquecer aí você, o bons processo. estudos aí. Isso aí. E também a Paula Grava aqui, que tá falando que adora as aulas. Beijo, Paula. Beijo, valeu, Paula. A gente sempre espera que vocês aproveitem tudo. Outras personas aqui, muito obrigado Isso aí. por todo o carinho. Valeu, galera. A gente Vamos começa Resumo. perguntando, né, pro pessoal aí do outro lado, perguntando o que eles querem ver aí nas próximas atualidades e pedindo que eles curtam, comentem, compartilhem, conversem conosco, pessoal, tá? Conversa mesmo sobre o tema, sobre o que quer ver pra frente aí, elogia, critica, conversa com a gente. E a gente responde aqui. É isso aí. Né? E lá, eu tô lá responsável por falar com vocês. Shibata Pode é o mandar RP, e a gente vai conversando aí na medida do possível, mas tá dando tempo sim, tranquilo Legal, pra gente fazer tudo legal, isso. bacana. Beleza? Bom, E hoje? a gente montou uma estratégia aí hoje, Shibata, pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que na verdade não é novidade, a gente tem tratado aí de uma maneira recorrente, de forma paralela ou até mais próxima, né? Mas a gente queria especialmente fazer menção a uma situação que foi abordada por um mosaico montado pelo jornal Folha de São Paulo, que é um mosaico sobre muros no mundo, né? E aí a gente vai ter assim, ó, uma reflexão bem bacana para o pessoal que está em casa. Quando a gente fala de muro que divide fronteira, a gente não está dizendo que isso é ilegal ou que isso não pode ou qualquer coisa, mas a gente está analisando os tipos de muro, os tipos de fronteira e também os muros metafóricos, né? E melhor, né? Poeticamente a gente tem que pensar que sempre o que separam, né? O que um muro separa são pessoas. E tem várias histórias, como eu gosto muito de ler a Svetlana, já fiz lá uma prova. Boa. Né? Então, por trás de tudo que aconteceu, da Revolução Russa, de morar naqueles lugares, tem histórias sobre pessoas. E eu sempre gosto muito desse olhar quando a poesia ou a literatura está pensando não nas consequências políticas mais evidentes, ou seja, naquela grande história, quem ganha ou quem perde, quem entra no poder ou quem sai do poder, mas sim como isso vai interferir na vida, né, das pessoas mais humildes, e como isso às vezes separa ou às vezes aproxima, né, como você estava comentando, as pessoas. Então, o símbolo do muro, eu acho que ele é muito impactante, e foi isso que a Folha fez muito bem. Tem vídeos, né, no YouTube sobre cada muro que eles analisaram. Você lembra o número dos muros? Eu não lembro, acho que são 7. São que 7, ali. 7, né? Muito legal, gente. Sejam muros que separem países rivais, sejam muros que separem a própria população, como a gente vê. Um exemplo em São Paulo, o muro que passa na Imigrantes. Olha que contrassenso, que interessante, né? O nome é Imigrantes, né? Mas Ele tem tá uma lá, barreira. separando uma comunidade, a violência e todo o problema urbano, social que São Paulo tem, né? E outra no Peru, que eu não conhecia, eu achei muito interessante. Eu passei rapidamente por Lima uma vez, né, tem uma paisagem meio desértica, meio louca, e lá tem um morrão gigantesco, e é sensacional a tomada que eles fazem aérea, mostra certinho o muro caminhando por cima do monte. E de um lado do monte você tem um bairro muito rico, certo? E do outro lado você tem um bairro muito pobre. E ali construíram um muro para dar certa segurança, né, para aquelas pessoas que moram do lado mais privilegiado. Então é muito interessante a gente pensar em tudo isso. Quando a gente pensa, é bem isso, na metáfora do muro, também na serventia, na funcionalidade que ele tem, por que ele é construído e como o que ele faz com a vida cotidiana pequenininha aqui, né? De cada um de um lado ou de outro do muro. E acho que foi isso que a reportagem também quis mostrar, né? Sim. Tem uma mexicana no muro americano, né? Um muro famoso dos Estados Unidos, né? Que o Obama, inclusive, né? já tinha feito a cerca toda. O Trump fala que vai agora vai dar uma incrementada, certo? E todo mundo fica abismado com tudo aquilo. E aí tem uma mexicana, é sensacional, eles vão entrevistá-la, aí tem uma câmera por trás dela, ela tá lavando a louça do dia a dia dela, e você vê que da janela dela, ela olha o lado mexicano, ou seja, ela mora de frente pro muro. O muro é gigantesco, né? Quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então ela fala que se levantarem mais, ela não consegue ver a terra natal dela. Ela trabalha como doméstica naquela casa, e ela olha pro outro lado.
Uma outra história, não sei se você lembra, Cláudio, desculpa, que eu achei muito tocante, eu gosto disso, né? Eu gosto como a gente não precisa ficar vendo a história só desse lado grande. Não, mas só de uma meta, né? Linguagem aí grande e tal. Mas as histórias pequenas, os pais que saíram dos Estados Unidos, eles eram imigrantes ilegais, foram expulsos, já tinham 2 filhos lá, que nasceram lá e eram, portanto, americanos, certo? E eles estão do outro lado do muro, porque os pais tiveram que trazer os filhos, ou seja, estão morando no México, mas todo dia as 2 crianças atravessam o muro, vão para os Estados Unidos estudar. Então é impressionante. Daí a Clara pergunta era assim, você foi numa formatura do seu filho? Não, eu nunca fui na escola do seu filho, né? A única... maluco, né? É maluco pensar o menino, será que o menino se aproveita disso e fala, posso fazer bagunça que não vão chamar a minha mãe? Porque né? os meninos são americanos, mas os pais são, né? Não tem como chamar a mãe do sujeito. Não tem como chamar a mãe. Teu filho tá indo mal em matemática aqui, não tá se comportando. Mas a tua mãe não pode entrar no país. Minha mãe não pode entrar no país. Então são histórias realmente tocantes. Sim, né? Histórias do dia a dia. Do dia a dia. E quando você falava desse da doméstica que enxerga o outro lado, que enxerga a terra natal, eu lembrava bem isso, uma história contada, documentada, que já não é tão recente, e por isso eu acho também é bom revelar, é bom aproximar, pensando no nosso tempo, é Um Dia Sem Mexicanos. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Vamos assim, esvaziar, né? Vamos acabar com os mexicanos. Vamos acabar, como é que fica? Não ter serviço algum prestado nos Estados Unidos naquele dia. Tem muito. É impressionante, né? Então, dizer assim, essas questões também que esses muros criam, gente, de invisibilidade social, né? E que daí não precisa ter um muro de verdade, uma fronteira de verdade para separar. Basta que a gente tenha o não acesso das pessoas a diferentes espaços sociais, a gente já tem um muro que cria uma invisibilidade social importante, né? E aí a gente pensa, bom, vamos pensar nessa coisa do muro, da fronteira. Então, se fosse para a gente discutir, né, o que são muros e fronteiras na contemporaneidade. E uma coisa que a gente queria propor é uma série de questionamentos, né, Shibata? É pensar assim, poxa, a gente está mais impressionado hoje com essa história de tratar, de lidar com muros e fronteiras porque eles existem em maior número? Ou será que é porque a gente fica sabendo de maneira mais rápida da construção ou dos impactos, ou tem mais cinema também tratando disso, né? E, de outro lado, a gente também se lembrou de trazer aqui, pessoal, como uma reflexão, um contraponto, uma cena muito democrática, né? Que é assim, diz, puxa, tem muro, tem divisão metafórica e concreta, né? Mas quando vem um conjunto, um só, e às vezes vem em conjunto, como vieram agora, 3 furacões, pensar assim, a gente até fez uma frase aqui que deu medo, né, Shibata? A gente disse que a morte é muito democrática, né? Que, claro, o tempo de reconstrução, por exemplo, de lugares que já são mais desenvolvidos e que já têm mais recursos é um. O tempo de reconstrução de lugares mais pobres é outro. Mas, ao mesmo tempo, quando passa uma tempestade, quando passa um furacão, quando passa um desastre natural, como foi a sequência agora, Irma, José e Kátia, né, em toda aquela região do Caribe e Estados Unidos, diz, poxa, então, é uma coisa assim, diz, para que servem os muros nessas horas? Sim, né? O vento não vai respeitar a fronteira, obviamente, e... Aí eu lembro também, partindo para essa ideia reflexiva da arte, de 2 trabalhos do Sebastião Salgado. Legal. Né? Um bem metafórico sobre isso, que é o Gênesis. Você deve ter ido na exposição, é fantástico, gente, porque ele vai trabalhar com uma ideia de que esse espaço que a gente vive chamado Terra, ele tem uma coisa assim, por exemplo, não existe fronteira para esse lugar, né? A gente, obviamente, que coloca as fronteiras, desenha as fronteiras e luta por elas, né? Mas na origem de tudo, justamente por isso o nome Gênesis, certo? Tá a origem da vida, das coisas, das pessoas que estão aqui em cima dessa bola maluca aqui, girando, né, num espaço infinito. Então, quando você vai abrindo, isso parece, claro, meio filosófico, poético e fora de propósito, mas não é, né? Quando você tem uma percepção mais humana e gigantesca de toda, né, desse, sei lá, o que as pessoas pensam sobre essa aventura que é a vida, a gente vê que essas barreiras são
são estipuladas em base de poderes, ideologias, problemas com violência, né? Como a Cleusa falou assim, a gente não está aqui para julgar o muro, mas a gente está aqui para ver e observar os problemas que ele traz, ou os problemas que ele julga afastar, resolver. Porque parece uma coisa meio apelativa sempre do governo, né? Põe o muro, pronto, acabou, né? Não tem mais. O de São Paulo sofre, né? Sofre bem essa crítica, né? A Ecovia, depois de privatizar a Imigrantes, ela resolve, num trecho dessa rodovia, separar por muros uma parte pobre, né, de comunidades que estão ali do lado. Esse pessoal vivia ali durante os engarrafamentos vendendo água, vendendo coxinha, vendendo várias coisas, e trabalhando ali, tal. Mas acontecia de ter muito assalto, violência, e claro, a gente entende isso, né? O que faz, né? A Ecovia constrói um muro gigantesco e gasta 15 milhões, né, segundo a reportagem, que é um bom dinheiro para fazer muita coisa, mas é mais rápido construir muro. Exatamente. É mais rápido, resolve o problema e dane-se. Né? E aí perguntam, né, para usuários, né, a senhora sabe o que tem atrás do muro? Não sei o que tem atrás desse muro. Então né, tem uma comunidade de umas 50 mil pessoas, sério, né, atrás desse muro. A gente não consegue ver nada. O muro é alto. O pessoal de São Paulo que conhece a rodovia, me conta sobre isso, né? Eu não viajei essa parte ainda lá. Você passa esse pedaço, conta pra gente como é que é a sensação. Pelo que eu vi nas imagens, é meio claustrofóbico até, porque os muros são altos dos dois lados. Você fica impressão de túnelzão, assim. Então conta aí, você que é de São Paulo, que está nos assistindo. Quem mais também conhece outros muros, gente, sejam eles concretos ou sociais, conta pra nós, divide conosco, assim, no começo da nossa atualidade da semana que vem, a gente promete que conversa com vocês sobre isso. Deixa eu terminar, só pra não ficar o fio solto aqui, eu prometi 2 obras do Sebastião Salgado. Então uma é Gênesis, procura aí dar uma googada que você vai achar bastante foto maravilhosa, e a outra é o Êxodos, né? Que essa sim, particularmente, ele trabalha Origem e Deslocamento. Origem e Deslocamento. É sensacional, um trabalho. Bom, Sebastião Salgado, gente, pra quem não sabe, é um consagrado fotógrafo brasileiro, né? Mas o mundo inteiro, né? Glorifica porque o trabalho dele é muito legal. Fantástico. E o Êxodos acho que é um dos trabalhos mais interessantes que ele tem. É bonito mesmo de ver, é tocante o poder da lente fotográfica do sujeito. É um dos pontos de partida, na verdade, né, Shibata? Ainda da virada, vamos dizer assim, do século XX para o século XXI, é um dos pontos de partida para se começar a tratar de maneira mais cuidadosa essa coisa do imigrante, do deslocamento, né, de ter mais o que dizer. Né? E ainda sobre o Sebastião Salgado, um filme, né, que a gente quer recomendar, um documentário sobre ele, sobre a vida dele, sobre a obra dele. Então é legal que eles vão seguindo a obra dele. O diretor é o Wim Wenders, né? Não é qualquer um, é o grande diretor alemão, o Wim Wenders. Tem uma parceria aí do Wenders com o filho do Salgado. Com o filho do Salgado, né? É isso aí. E o nome do filme é... O Sal da Terra. O Sal da Terra. Tem na Netflix. Que coisa, né? Gênesis, Êxodos, quer dizer, origem e deslocamento. E o sal da terra tem uma referência bíblica e tem uma referência muito forte do que dá sabor, do que dá tempero, do que dá vida, né? Mas a vida dele é interessantíssima e a obra dele é mais interessante ainda. Bem verdade. Façam isso, eu sempre estou em sala. Vamos citar uma comédia também sobre isso? Vamos, a Cleusa bacana, né? É legal. Sabe que eu me lembro, pessoal, assim, daqui a pouquinho vai fazer 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? Caiu lá em 89, Shibata. E assim, eu lembro que já nos 20 anos das capas de jornais, eu sou meio assim, ratazana de jornal, eu coleciono essas coisas, Shibata, eu devo ter guardado por aqui ainda, aquela coisa toda tal. E agora tem mais internet para fazer isso, de acervo de jornal pra gente, né? Mas 2019 vai fazer 30 anos, então vamos ver, vão acontecer várias coisas aí, várias memórias certamente. Mas tem um filme chamado Adeus Lenin, que vale muito a pena se você não viu ainda, porque assim, olha, só para dar um cenário da sinopse aí. É uma família que morava de um lado do muro, mas a mãe entrou em coma e de repente a mãe volta do coma. E os filhos começam a se preocupar, dizer, pera lá, ela não pode ter nenhum susto porque ela pode morrer. Né? No meio desse coma, cai o muro. Cai o muro de Berlim. Cai o muro de Berlim, E aí eles, bom, o que a gente faz? A gente faz de conta que nada aconteceu. Que não caiu o muro. Que não caiu o muro. Ou seja, já tem Coca-Cola desse lado, não, já tem TV. Faz de conta que não. E eles escondem tudo da mãe. E eu tava comentando com o Shibata, uma das cenas, a gente tava relembrando, uma das cenas mais interessantes é que eles contratam, fazem toda uma parafernália,
para fazer uma apresentação de telejornal para a mãe assistir, ela adorava assistir TV, né? Mas o jornal local, para fazer de conta que tá igual ainda. E eles colocam um cenário da cidade que tinha antes, atrás do jornal e tal, só que esse cenário, de repente, no meio da apresentação das notícias, cai. É uma foto, né? Então, vale muito a pena, assim, pensar de uma maneira descontraída também. A gente fala, essas coisas às vezes são tão duras, tão difíceis, tão cruéis, né? Mas acho que a gente consegue fazer um equilíbrio bom aí, bacana, pessoal. Pensar na coisa da maneira mais crua, mas também pensar que a arte ajuda a gente a rir dessas desgraças todas que a situação Filmaço, traz, filmaço. né? Esse é um grande filme. Filmaço mesmo. Não é? Isso. Que tal? Então lá? Fechou? Vamos lá? Fechou? Então tá bom, galera. Não esqueça de comentar. Isso aí. Comenta aí que eu comento daqui e a gente vai conversando. Manda um beijo pra todo mundo aqui no nosso Atualidades. Isso aí. Conversa com a gente, tá bom? Obrigadão. Quem desliga hoje sou eu? Você Tô perto? que tá desse Então, tá lado bom. aí. Tchau, Beijo, gente. tchau.